Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Me escutam bem? Olá, boa tarde. Tudo Boa bom? tarde, tudo bom? Como estão? Estão todos bem? Maravilha. Já comecei aqui a gravação. Sobre o encontro da semana passada, surgiu alguma dúvida aí nas reflexões de vocês durante a semana? Se de repente revisaram a leitura do material, surgiu alguma dúvida? Querem perguntar algo sobre o tema evolução e involução que nós vimos semana passada, antes de darmos entrada, antes de começarmos esse tema de hoje? Alguma dúvida? Como eu comentei semana passada, nós vamos ter uma série de 4 temas da área de metafísica. Esses 4 temas se complementam. Boa tarde, Catarina. Boa tarde a todos mais uma vez. Semana passada vimos evolução e involução, onde nós falamos sobre a roda do Sansara, como se processa o descenso da nossa essência, a emanação da nossa essência dos mundos superiores, e quando a nossa essência ingressa num planeta, nesse caso atual, o planeta Terra, como ocorre o processo evolutivo dessa essência, passando aí pelos reinos mineral, vegetal, animal, isso que Pitágoras chama de transmigração das almas, ou mentepsicose pitagórica. E essa essência, após evoluir nos 3 primeiros reinos da natureza, chega ao reino humano. E chegando ao reino humano, é conferida a essa essência 108 existências. Ou, como comumente as pessoas chamam, 108 vidas. Né? Então, primeiro, observarmos que a quantidade de vidas não é ilimitada. Existem religiões e correntes espiritualistas que creem que a quantidade de vidas é ilimitada e que só cessaria isso quando o indivíduo chegasse à perfeição. E nós vimos, então, semana passada, que a perfeição ou a autorrealização íntima do ser, ela não é produto da evolução. Nós vimos que a evolução é uma lei mecânica que faz parte do eixo da roda do Sansara. A evolução, ela leva qualquer organismo, qualquer corpo, qualquer ser vivo ao máximo de desenvolvimento. E se quando chega, por exemplo, essa pessoa, esse indivíduo, ao ápice, se essa pessoa não revoluciona a consciência, ou seja, não busca dar o próximo passo, saindo da roda do Sansara, e essa saída, esse escape é feito por consciência, não é feito por mecanicidade, não é o tempo, não é a evolução, é a consciência que nos faz dar esse salto. Caso isso não ocorra, vem o outro lado da roda do Sansara, que é a involução, e essa essência entra num processo involutivo. Me perguntaram, assim, baseado em uma outra escola espiritualista, que diz que o espírito jamais involui, o espírito jamais regride, jamais decai. Tem razão. Nós não estamos falando do espírito aqui, nós estamos falando da essência, né? Há que se fazer uma diferença clara entre o que é a essência, que é uma fração de alma, e o que é o espírito. O espírito é a nossa mônada imortal, é o ser de nosso ser, é o pai de nosso pai. Então, a mônada, imaginem que a mônada é uma árvore, e essa mônada tem seus galhos, suas folhas. Essas folhas desses galhos são as essências que são enviadas para evoluir em qualquer orbe do universo, em qualquer planeta do universo. Então, a essência, quando entra nesse processo em um planeta, ela está regida por 48 leis. Parêntese, eu mandei para vocês no grupo a apostila sobre as 48 leis.
Se eu não enviei, depois vocês me cobram que eu vou mandar para vocês, tá? Fecha parêntese. Então, quando a essência começa a sua peregrinação no planeta, seja qual for, ela está sujeita a 48 leis. Dentre elas, a lei de evolução e involução. Então, a essência, nesse caso, repito, é uma fração de alma. Por isso, os antigos mestres espiritualistas, ocultistas, sempre falam a seguinte sentença: uma alma se é, perdão, um espírito se é e uma alma se tem. Ou seja, o espírito ele é mais antigo que a alma, o espírito é o pai. Então, paz verencial, meu irmão Aldo, seja bem-vindo. Então, só endossando aqui, essa pessoa disse assim, mas segundo outras tradições, o espírito jamais regride, jamais retrocede, jamais evolui. É verdade. Então, aqui apenas uma questão de semântica, de terminologia, tá bom? Então, a essência é uma fração de alma. Ela que, quando toma corpo físico, para fazer sua evolução no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, chegando ao reino humano, é ela que está sujeita a essas 48 leis, não é o espírito. O espírito está muito além disso tudo, tá bom? Então, vamos falar sobre o tema de hoje, que é o segundo tema desta sequência de metafísica, que esses temas vão se complementando, tá? Então, nós vimos evolução e involução semana passada. Quem por acaso não pôde assistir, pode revisar a gravação que eu enviei no grupo. Vamos ver hoje os mistérios da vida e da morte. Vamos começar a falar sobre o raio da morte, porque lembrem que nós estamos em primeira câmara ainda. Então, mais nas câmaras posteriores é que a gente vai poder aprofundar os nossos estudos. Bom, Denise, a gente está só, boa tarde, a gente está só fizemos apenas uma pequena recapitulação do tema evolução e evolução, e agora que nós vamos dar a entrada, dar início ao tema de hoje, tá bom? E na semana que vem nós falaremos sobre reencarnação, retorno e recorrência. Nós vamos conversar sobre qual é a visão gnóstica sobre a reencarnação. E na outra semana, encerrando essa série de 4 ciclos de palestras de metafísica seguidas, nós falaremos sobre a balança da justiça, sobre a lei de karma e dharma. Então, essas 4 palestras estão relacionadas entre si. Então, vamos lá. O raio da morte. Então, primeiramente, é importante nós falarmos sobre o que é a morte, né? O que existe além da morte? Existe alguma coisa além da morte? Algum de vocês quer falar sobre isso? O que é a morte para você? O que existe depois da morte? Se é que existe alguma coisa? Judite está de férias ainda ou já voltou? Já voltei. Então queria continuar de férias, mas tenho que voltar. Isso nós vamos ver hoje, que também acontece com a alma. Às vezes, quando nós desencarnamos... Também queremos ficar de férias um pouquinho. Devido às nossas... Aqueles que têm boas ações, boas obras, aqueles que o prato da balança, o prato do Dharma, pesa mais que o do Karma, recebem umas férias no Nirvana e depois não querem mais sair, mas tem que sair. A alma aqui embaixo é muito tumulto, muito tumulto. Exatamente, muito tumulto. E para nós sairmos desse tumulto, depende unicamente de cada um de nós, né? Obviamente, quando eu digo de cada um de nós, considerando que nós somos a expressão do nosso ser, né? Que o nosso ser, para poder fazer qualquer coisa, ele precisa de nós, da nossa anuência, da nossa autorização. Porque você imagina, se o ser quer realizar a grande obra, quer se autorrealizar, mas se a parte humana não quer, infelizmente, nada feito. Porque esse corpo, essa estrutura pertence ao ser, mas nós temos algo chamado livre-arbítrio. Então vamos lá, o que é a morte? Então, primeiramente, a morte, para quem lê o material, ela é uma cessação das funções vitais, das funções orgânicas, né? Então, mas existe alguma coisa além da morte? Esse texto do mestre Samael
esse parágrafo para a gente dar uma refletida, né? A morte não pode ser o fim. Não podemos imaginar que exista uma alma que não sobreviva à morte. O que morre, na realidade, é o corpo. A alma não morre. Ela preserva em seu seio a sabedoria, a única coisa que tem real valor. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque a morte é a única certeza da vida. Na verdade, a única certeza da vida é a morte. Não tem outra certeza, né? Até hoje se conseguiu remédio para praticamente tudo, mas não para a morte. Claro, alguém pode argumentar aqui, mas existem mestres imortais que mataram a própria morte. É verdade. Talvez aí uma dúzia deles, talvez um pouco mais, mas o que é isso dentro de um planeta aí com 6, 7 bilhões de seres vivos, né? Então são raras as exceções. Então, vamos falar aqui sobre a morte, vamos desmistificar algumas coisas, vamos ver o ponto de vista do gnosticismo, da gnose samaeliana sobre a morte. Então, primeiramente, vamos falar sobre o processo da morte, tá? Por que o tema chama raio da morte? Porque chega um momento que, por algum acontecimento, por alguma circunstância, a lei atua, a lei divina atua, e se processa sobre o indivíduo essa força terrível que é conhecido o raio da morte, que leva o indivíduo a ficar num estado de letargia, de coma, praticamente de quase morte. O raio, ele não corta, é importante deixar claro que o raio da morte, ele não mata. Ele inicia o processo da morte, tá? Nós vamos ver agora. Ele inicia o processo da morte. Porque a morte só vai acontecer de fato, ou seja, a ruptura disso que se chama antacarana, o cordão de prata, que é o que liga a alma ao corpo físico. Isso só vai acontecer depois de que se dão os 3 juízos que a gente vai ver já já daqui a pouquinho. Tá? Então vem o raio da morte e o indivíduo entra num estado, muitas vezes, de coma, ou de letargia, ou fica desacordado, inconsciente. E então se processa, nesse momento, esses 3 juízos. Tá? Eu vou adiantar aqui a próximo slide e volto de novo para falar do anjo da morte, tá? Só para a gente entender melhor. Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar dos 3 juízos, talvez com outro nome. Tá? Então, quando vem o raio da morte, o primeiro que acontece é uma retrospecção rápida. Né? O indivíduo vê a vida dele passando de trás para frente muito rápido. Imagino que vocês já ouviram falar disso. Né? Inclusive, existe um fenômeno, um processo estudado aí pela medicina, que chama EQM, que são as experiências de quase morte. Talvez você já tenha ouvido falar. Existem muitos relatos de EQM, muitos relatos acadêmicos, científicos, de experiência de quase morte, ou seja, onde o indivíduo, ou por um acidente de automóvel, né, um acidente doméstico, um acidente laboral, né, trabalhista, um afogamento, uma cirurgia, uma anestesia, pode ser também um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, AVC, enfim, o raio da morte veio. E o indivíduo entra num estado pode ser coma, pode ser um estado de inconsciência, de um desmaio com inconsciência. Aí o indivíduo, quando volta, nós vamos já ver por que ele voltou, tá? Quando volta, ele narra que viu a vida dele passando de trás para frente. Vocês já leram sobre isso? Já ouviram falar sobre isso?
Estou calado hoje, hein? Sim, sim. Os portugueses estão todos se preparando para a festa de São João mais tarde, né? Para bater com o martelinho na cabeça dos outros, né? Legal. Então, e comer sardinha assada, né? Hoje é dia de comer sardinha aqui em Portugal. Então, o que é a EQM? Vou dizer uma coisa, isso é Oi, só Catarina. isso é só na zona do norte. Se houver pessoas que não sejam da zona do norte, o São João não tem o mesmo impacto. Ah, é mesmo, Catarina? Ah, bom saber. Então é só aqui para o norte, né? É como o Pois Santo é. António de baixo, o São João e São Pedro é cá para cima. Ah, legal. Maravilha. É bom. Gosto muito sempre de conhecer a cultura de onde eu estou fazendo missão, sabe? Gosto de Depende, depende. participar. No Alentejo também há muito São João e muito São Pedro. Aí É. agora Eu as duas vivi no Alentejo, por isso é que estou a agora as duas portuguesas não vão resolver discutir qual é a tradição mais certa, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, seja onde for, hoje é dia de comemorações, e na Gnose nós falamos, inclusive, faço parênteses aqui, sobre a simbologia de São João, né? Não existe apenas um São João, hoje se comemora o dia de João Batista, que fez o batismo de Jessuá Ben Pandirá no Jordão, ali, né? Que fez o batismo, João Batista, que era um dos grandes sacerdotes de uma escola, de uma linha pré-cristianismo, chamados essênios, né? Os nazarenos, e tem um mistério de João aí muito grande, né? Nós estudamos a simbologia de João, que está intimamente relacionado com o fogo e com a água, porque a água é o receptáculo do fogo. Nós vamos ver lá na palestra de alquimia, que é dentro das nossas águas de vida, nas nossas águas genésicas, nas nossas águas seminais, que se encontra depositado o fogo, a assinatura astral do fogo, né? Então, tem mistérios grandes aí de São João, né? O porquê que ele foi decapitado. Isso é uma simbologia grande, né? Salomé aí representando essa humanidade que sempre pede a decapitação dos iniciados, sempre vai querer a cabeça dos iniciados, essa Salomé, que representa a humanidade, e Herodes representa o sistema, os sistemas em si, políticos, religiosos, etc, etc. Mas o tema de hoje não é sobre São João. Fechemos parênteses e voltemos para o raio da morte. Então, o que é a EQM? A EQM nada mais é do que uma experiência de quase morte que está relacionado aos juízos. Por quê? Porque ainda não foi cortado o cordão de prata. O cordão de prata, o antacarana, eu vou já voltar no slide anterior, ele só é cortado após o terceiro juízo. Então, depois do terceiro juízo, não tem mais volta. Aí não tem volta. Então, quando o indivíduo narra uma experiência de quase morte, é porque ele chegou a passar pelo primeiro e, às vezes, pelo segundo juízo. Só que não era a hora dele morrer. Ou seja, foi revisado o livro da vida dessa alma, dessa essência, foi revisada a balança, através da balança da justiça, e não era o momento de fato dela morrer. Ela tinha dharma para voltar. Ela tinha valores, méritos, atributos que permitissem que ela tivesse ainda vida. De alguma maneira, isso foi negociado. Tá? Nós vamos ver como é que isso acontece. Então, por isso, essa retrospecção rápida. Tá? Tem pessoas que passam, olha só que interessante, tem pessoas que passam por essa primeira retrospecção ainda antes de entrar em coma, antes de entrar nesse desmaio. Vários casos de EQM onde a pessoa narra que enquanto o carro estava capotando, por exemplo, ela estava vendo a vida dela passando de trás para frente. Ou seja, ela já estava passando por esse primeiro juízo durante o acidente, entende? Pessoas que narram que tiveram essa retrospecção quando foi injetada a anestesia, por exemplo, a uma cirurgia. Tem pessoas que narram essa retrospecção rápida no começo de um afogamento, ou seja, ela ainda estava consciente
e já viu a vida passando de trás para frente. Por que que é muito rápido? Porque isso se passa no mundo eletrônico, na sexta dimensão da natureza. Né? Na sexta dimensão. Então é muito rápido, é super rápido. A segunda retrospecção se passa na quinta dimensão. Então ela já é mais lenta. Ela ainda é rápida, mas ela é mais lenta. Né? Ela pode durar aí não apenas horas, mas próximo de 1 ou 2 dias, porque lembrando que aos 3 dias e meio, é quando termina o julgamento, o terceiro juízo é no Tribunal da Justiça Divina, no Tribunal do Karma. Aí sim, se é determinado que essa alma não tem méritos para voltar, para continuar viva, chegou a hora dela morrer mesmo, aí é cortado, aí sim é cortado o antacarana, que é o cordão de prata, que é o que une a alma ao corpo físico. Entende? Isso não pode ser cortado antes. Por isso, gente, que antigamente se cumpria o velório ou os funerais duravam esses 3 dias. Porque os antigos sabiam que poderia retornar ainda à vida esse suposto morto, porque ainda não havia sido cortado o cordão de prata. Se vocês observarem os velórios das grandes celebridades aí, dos reis, rainhas, das grandes celebridades, sempre dura mais de 3 dias. No Antigo Egito, na Idade Média, enfim. Olha, isso chegou a ser tão comum na Idade Média que o indivíduo voltar após ser diagnosticado morto, que eles desenterravam o indivíduo, colocavam uma sineta, um sino lá em cima, na lápide, né? Lá em cima, na lápide do cemitério, colocavam uma sineta e colocavam um cordãozinho amarrado no dedo do defunto, porque se ele acordasse lá embaixo, ele tocava a sineta e o coveiro vinha e desenterrava ele. Daí vem aquela expressão salvo pelo gongo, né? Salvo pelo gongo, porque era pela sineta. Então, existem casos aí narrados de pessoas que no velório retornam, né? Tinham sido dadas como mortas e voltam. Por quê? Porque não havia sido cortado o antacarana. Estão entendendo isso? Isso é importante entender, tá? Porque não havia se passado os 3 juízos ainda. Agora, lógico, vocês vão me perguntar, Alexandre, o indivíduo caiu de avião, né? Uma queda de avião que Deus nos livre aí. Né? Um incêndio, onde o indivíduo ficou reduzido aí a um pedaço de carne queimada. Lógico, isso aí não tem mais como voltar, né? Não tem mais como voltar. O indivíduo que as suas entranhas apodreceram por conta de um CA, por exemplo, já não dá mais para voltar, né? Mas, então, aí, nesses casos, se enterra normal, se dá-se o velório e se enterra ainda em poucas horas, né? Mas eu digo o caso daquelas mortes naturais, sabe? As mortes onde você olha o morto e parece que ele está até dormindo. Parece que ele está só dormindo. Então, o raio da morte é esse primeiro impacto que leva o indivíduo, seja ao coma, seja um desmaio onde permanece inconsciente, onde as suas funções vitais podem até parecer cessadas, mas que ele ainda não morreu. A morte em si só se processa quando os anjos da morte, ou quando o anjo da morte, melhor dizendo, corta com essa gadanha, com essa foice, a antacarana, que é o cordão de prata, que é o que prende a alma ao corpo físico. E vocês vão perguntar, Alexandre, então existe essa figura da morte mesmo? Existe. Isso é um uniforme, tá, gente? Isso é um uniforme. Assim como o médico tem seu uniforme, o advogado coloca a sua toga, né? A sua capa, o juiz coloca a toga ali, todo paramentado, né? Enfim, cada profissional tem o seu uniforme. Os anjos da morte são anjos mesmo, que são
que tem como função cotar uma tacarana. Então, eles têm aquele uniforme ali, né, coloca aquele capuz, né, aquela bata grande, aquela túnica preta com capuz, dizem que tem uma máscara de caveira, né, e uma gadanha, uma foice. Isso é um uniforme apenas, né, são anjos que cumprem essa função. Tá? Deixa eu passar aqui para os lados que nós estávamos, sobre os 3 juízes. Essa imagem aí, talvez vocês já tenham visto, né? É um papiro muito famoso, egípcio, que mostra o julgamento aí na Sala dos Mortos, né? Alguns chamam de o julgamento de Osíris, Tribunal de Anubis, tem vários nomes. Então, aí nessa imagem, nós vemos claramente algumas figuras que estão presentes quando nós morremos. Né? Ali do lado direito, você vê um personagem no trono com uma mulher ao lado, estão vendo? Deixa eu ver se o cursor aqui. Vocês veem o cursor se movendo aqui na tela ou só eu que vejo? Vê, né? Então, aqui nesse quadro, você tem a presença, o nosso ser e a nossa Mãe Divina assistindo todo o processo da morte. Aqui nós temos Anubis, o senhor Anubis, que é o supremo jerarca do karma. Isso a gente vê no arcano 5 do tarô egípcio, aparece ali Anubis, que é o jerarca. Então, Anubis, que tem a cabeça de chacal. Tá? Aqui nessa balança, estão vendo a balança aqui, né? De um lado, isso é um mito, nesse mito que explica esse papiro egípcio, fala que de um lado é colocado o coração do morto e de outro lado é colocado uma pena. Aqui, ó, do lado direito tem uma pena e aqui do lado esquerdo é o coração. E aí diz que se o coração do morto pesar mais do que uma pena, ele é enviado ao Avit. O Avit é o inferno egípcio. Semana passada nós falamos alguns nomes, né? Avit, os egípcios, Averno para os gregos, Tártaro, Romano, círculos dantescos, Dante Alighieri. Então, se essa alma tivesse mais peso, isso a gente vai ver daqui a 2 semanas na palestra sobre o karma mesmo, essa alma era condenada, né? E se o coração fosse mais leve que uma pluma, essa alma era enviada ao Amente, o mundo dos mortos, que era dirigido por Osíris, e Avit dirigido por seu irmão Sete. Tá? Então, isso é um papiro que tem uma simbologia muito grande. Olha só um detalhe. Sobre isso eu vou falar daqui a 2 semanas, mas só para ilustrar. No tribunal do karma, isso aqui não é metafórico, existe um tribunal do karma mesmo. E vocês podem, o estudante gnóstico, quando aprende a desdobrar-se consciente em corpo astral, ele pode ir ao tribunal para ver seu livro, pedir para ver o seu livro kármico e ver como estão suas dívidas para negociar antes de que seja executado. Porque quando chega aqui no tribunal do karma, no 3º juízo, por exemplo, é lido esse livro, aí está presente Anubis e os seus 42 juízes. São 42 arcontes. Então, aí existem como são os nossos tribunais aqui no físico. Os nossos tribunais no mundo físico, eles são reminiscências de uma sabedoria arcaica dos tribunais do mundo superior. Existe o juiz, que é o que proclama a sentença, mas existem os seus 42 arcontes, os de defesa e os de acusação, que são os que vão ali acusar e defender o morto. Vocês sabem quem é o nosso maior advogado no Tribunal da Lei Divina, quem é o nosso maior ou maior advogada, como queiram? Vocês intuem quem seja? É esse personagem que está aqui do lado direito, aqui, que é Isis. Isis é a nossa bendita mãe interna, Isis, Devi Kundalini, conhecida nas diversas culturas sob diversos nomes, Maria, Maia, Isis, Réa, Sofia, Soberta, Adônia, Tonantzin, etc, etc, etc. Então, a nossa mãe divina,
A nossa Deus mãe em nós é a nossa maior advogada. Existe uma frase do livro da Morada Oculta, livro egípcio, do qual o livro dos mortos é uma parte dele, que diz assim, a Isis fala assim, olha que frase formidável. Isis diz assim, vezes tenho tido que me afastar dos tribunais para não ser pisoteada pelos senhores da lei. Me faz sofrer demasiado, filho pecador. Ou seja, a nossa Mãe Divina, ela busca uma boa ação, ela busca algo que nós temos feito de positivo, de benéfico, para poder advogar por nós no tribunal. E ela diz, vezes tenho tido que me afastar dos tribunais para não ser pisoteada pelos senhores da lei. Para os que estão em Portugal não vão entender aqui a alegoria que eu vou dizer agora. Mas os que estão no Brasil talvez tenham assistido um filme chamado O Alto da Compadecida. Já assistiu, Denise, esse filme? O Alto da Compadecida. Sim, já assisti, sim. Tem mais de uma Denise aqui. Não, mas Denise, qualquer uma das duas pode responder, ou outro brasileiro. Já viram o filme O Alto da Compadecida? Tem muitos anos, muitos. Então, eu sei que eu vi, mas não lembro de nada. Existe uma cena, tem uma cena ali, aonde o livro é excelente. Existe uma cena ali ao final, quando é o Chicó, né, que está sendo... o personagem central lá do filme, ele está sendo julgado, né? Eu acho que desculpa interromper. Pode falar. É o João Grilo, que ele fala, vale minha Nossa Senhora. Isso, bem, João Grilo. Ele está sendo julgado ali. Isso aí, o Aldo diz, esse filme é Nossa Senhora que faz a defesa. Mas isso é uma simbologia, olha só. Aí o João Grilo já perdeu ali, o diabo já ia levar ele já. E aí o João Grilo pede ajuda de Nossa Senhora, invoca a Mãe Divina, invoca a sua Mãe Divina. Né? Aí aparece ali a figura do Cristo, né? Aparece um Cristo e aparece a Mãe Divina do lado, né? E aí ela consegue absolvê-lo, ela consegue reverter a condenação do Grilo, né? Do João Grilo, exatamente, vale Nossa Senhora. E aí, ali é um juízo, claramente. Aí o João Grilo não é levado para o inferno naquele momento e acorda, quando você vê, ele já acorda. Ele está sendo levado pelo amigo dele, né, na charrete, como se estivesse morto, na parte de trás da charrete. E aí ele acorda ali fazendo brincadeira já. Ou seja, aquilo ali era uma experiência de quase morte, mas ele estava passando por um juízo. Gente, a arte, aqueles que escrevem poesias, romances, obras, fazem pinturas, composições de música, muitas vezes se inspiram ou são inspirados, ou através da inspiração recebem certos ensinamentos para plasmar ali na sua obra, né? E essa Alto da Compadecida é muito bonita, essa passagem, porque realmente retrata que a nossa mãe é que advoga por nós. A nossa mãe advoga. Mas para isso nós temos que ter boas obras, como nós veremos daqui a 2 semanas. Faz boas obras para que pague tuas dívidas. Então, passou o terceiro juízo e não houve absolução, ou seja, a sentença foi a morte mesmo, então aí sim é cortado o antacarana. Tá aí, apareceu aí a experiência de quase morte, o EQM, né? Já falamos sobre isso aqui. Então, aí vamos ver o que vai para o sepulcro. Então, o indivíduo realmente morreu. Cortou-se o cordão de prata, cortou-se o antacarana, morreu. O que vai para o sepulcro? Primeiro, o corpo físico. Uma coisa que sempre pergunto nessa conferência, eu já vou antecipando. Na gnose, você recomenda cremar, enterrar? O que recomendas? Na gnose, nós recomendamos ser cremados. Cremados, recomendamos a cremação. Tá? Por uma série de motivos que eu posso até falar daqui a pouco. Mas, então, o que vai para o sepulcro? Primeiro, o corpo físico. Tá? Não apareceu aí na tela? Para mim não apareceu. Apareceu no meu computador, mas não apareceu aqui na tela do computador.
Sim, temos o que vai ao sepulcro e depois estão as várias imagens, sim. Tá, mas não tem escrito aqui o corpo físico, o corpo vital? Não. Pois é, no notebook está aparecendo para mim, mas eu estou vendo que aí na tela não está aparecendo mesmo. Estranho. E agora, o que apareceu aí? Está igual. Continua, tá dando um delay aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Só um momentinho. Ok. Só um momentinho, tá? E para vocês ainda está estacionada a imagem, né? Sim. Caramba, eu estou já passando aqui novamente. Estranho. Deu um problema aqui de operacional qualquer. Eu vou fechar aqui o arquivo e vou abrir de novo. Tá? Enquanto isso, eu vou falando. Gente, o que vai para o sepulcro? Vai para o sepulcro. O corpo físico, obviamente, se o indivíduo morreu, o corpo físico tem que ir para o sepulcro. Né? Esse corpo físico não tem amanhã para ele. Tá? Salvo aquelas exceções que a gente, em algum momento, já comentou, mas não é o objeto do tema de hoje. Então, morreu, vai o corpo físico para o sepulcro. Deixa eu tentar projetar agora, vamos ver se vai direitinho. Agora foi, né? Beleza. Então, o corpo vai que vai ao sepulcro. Ótimo. Primeiro, o corpo físico. E junto com o corpo físico, o corpo vital. Lembra do corpo vital? O corpo vital é uma seção superior do corpo físico. O corpo vital está conectado ao corpo físico, ele é quase que uma sombra do corpo físico. O corpo vital é que é responsável pela vitalidade, pela saúde. Então, se o corpo físico morreu, o corpo vital morreu também, né? E a personalidade. Estão lembrados da personalidade? Se vocês não tiverem lembrado, assistam o tema de hoje, das 19 horas, horário de Portugal, 15 horas do Brasil, que será exatamente personalidade, essência e ego. Tá? Então, a personalidade é esse veículo energético. A personalidade não é um corpo, tá? Ela é um veículo energético utilizado para nós, para manifestar tanto o ser quanto o ego. Quando é a falsa personalidade é porque ela só manifesta o ego. E quando é a personalidade autêntica, ela manifesta o ser. Tá? Então, a personalidade ela foi criada nessa vida, dos 0 aos 7 anos de idade. Ela foi criada, esse corpo energético foi criado dos 0 aos 7 anos. Do 0 por quê? Porque começa no período intrauterino. Por isso, a dama, quando está gestante, ela deve irradiar muito amor a esse bebê, a dama, que eu digo, a mulher, o marido, né, os irmãozinhos, se tiver, enfim, deve irradiar muito amor a esse ventre, a essa criatura, porque desde o útero já está se formando a personalidade. Desde o útero podem surgir traumas, medos, fobias, complexos, etc, etc, etc. Tá? Então, forma-se a personalidade com tudo aquilo, todas as informações que nos vêm de fora, pela família, pelas mídias sociais, meios de comunicação. Você vê, hoje uma criança, né, mal começa a ler, escrever, já coloca um tablet na mão dela, né? Para ela se distrair, para não atrapalhar, para não incomodar os pais. Então, você vê, antes a personalidade se formava de 0 aos 7. Hoje, sabe Deus, eu acho que aos 3, aos 4 anos já está até formada. Então, essa personalidade, ela, olha só, atenção, ela serviu em vida para você. A personalidade não reencarna. Atenção, não reencarna. Olha isso aqui. Tá? Semana que vem a gente vai explicar melhor que a reencarnação em torno com isso. Mas já vou dando aqui esses spoilers para vocês irem entendendo melhor na próxima semana e hoje o tema. Então, a personalidade, quando você morre, a personalidade continua vagando no ambiente, porque ela é um veículo energético. Até que essa energia se dissipe, se dissolva, se desintegre, essa personalidade do morto continua vagando. Continua ali na casa que ele morou, no trabalho que ele trabalhava, entende? Essa personalidade que fica vagando, ela é chamada comumente de quê?
Isso, a personalidade é nosso fantasma. É isso mesmo. Então, os fantasmas nada mais são do que personalidade de morto, de gente morta. Por quê? Porque como a grande maioria das pessoas vive adormecida, passa a vida inteira com a consciência adormecida, atenção, gente, não é a morte que desperta ninguém. Isso é um absurdo, um absurdo. Eu não consigo entender como é que alguns queridos irmãos espiritualistas acreditam que com a morte a alma vai despertar. Pelo amor de Deus, passou 40, 50, 70, 80 anos adormecida e a morte vem e desperta. Não, aí é premiar, seria um prêmio para o ego, né? Seria premiar o ego. Não, passou a vida adormecido, vai depois da morte continuar adormecido. Não tem jeito. Olha, se vocês já encontraram um fantasma, eu já tive a oportunidade de encontrar no mundo astral, quando você está em astral. No mundo físico também, várias vezes já vi. E desde Minote, desde que, antes de entrar na gnose, tanto no físico quanto no astral, você vai conversar com um fantasma no mundo astral, você fala para ele que ele morreu, ele não acredita. Ele nem te dá atenção, parece um zumbi assim, ó. Sabe aquele olhar perdido, assim? Você fala com ele, fulano, ei, você tá morto. Ele nem tchum. Entende? Por quê? Porque continua adormecido. Ele continua fazendo as mesmas coisas, morando na mesma casa. Vocês viram aquele filme com Bruce Willis, Sexto Sentido? Sim. Que tem um garotinho que, né, um garotinho que dizia que via os mortos, né? Aí o Bruce Willis pergunta, você vê mortos com que frequência? Aí o menino fala o tempo todo, né? E aí, só no final do filme, que o Bruce Willis se dá conta que estava morto. Que ele morreu quando o ladrão entrou. Quando o paciente dele entrou pela janela e assassinou ele lá na cama. O filme inteiro, ele é um fantasma achando que está vivo. E ele tenta interagir com a mulher, ele tenta interagir com o meio e não consegue. E aí, no final, que ele vê a aliança caindo do dedo da esposa no sofá, que ele, por um momento, se dá conta que ele morreu. Né? Então, e isso, tem outros filmes. Tem um filme de suspense chamado Os Outros, né? Eu acho que é esse que você está falando, até deixa eu abrir o chat aqui. Isso, Os Outros, isso. Filme Os Outros. É interessantíssimo. É uma mulher que matou os filhos, ela assassinou os filhos. Né? Mas você só vai perceber isso no final. Eu já estou dando aqui já um spoiler do final do filme. É muito bom, chama Os Outros. Né? Você só vai se dar conta de que eles são os mortos no final do filme. Porque o filme todo você acha que eles estão vendo fantasmas. Na verdade, os fantasmas que eles estão vendo são os vivos que estão indo morar naquela casa. Mas os fantasmas dos mortos que estão ali não querem que ninguém more ali. Entende? Então, a arte, existem filmes que retratam isso, né? Tem aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, né? Com Patrick Swayze. Não sei se vocês lembram desse filme. E Whoopi Goldberg, né? É um clássico, onde o Patrick Swayze é assassinado e ele quer avisar a Demi Moore que ele foi morto e tal. Então, ali o Patrick Swayze era um morto que a personalidade tinha, o fantasma sabia que tinha morrido, né? A maioria não sabe. Então, isso é interessante, nós vamos ver lá na frente, para quem chegar lá na frente, na palestra Procedimentos de Defesa e Influências Psíquicas, nós vamos ensinar como purificar o ambiente para desintegrar ou pelo menos afastar essas personalidades que às vezes você aluga uma casa antiga, né, um comércio onde pessoas morreram aí, casa onde a pessoa morreu da casa, e aí você sente aquela presença, e isso é natural, porque imagina, a pessoa habitou esse lugar anos, décadas às vezes, né? Aqui onde eu estou morando, eles preservaram aqui nessa casa toda a mobília dos mortos, os quadros de 1900 e lá vai bolinha, sabe, preto e branco ainda. A Kelly, quando chegou aqui, ficou aterrorizada. Alguns quadros ela pediu até para o dono da casa levar, porque eram meio pavorosos mesmo. Então se percebia a presença, inevitável, porque a personalidade é energética. Ela é filha do tempo, ela nasce com o tempo e morre com o tempo. Ela vai desintegrar, mas vai demorar. Olha só,
quanto mais nós alimentamos os mortos, as personalidades dos mortos, mais demora para a personalidade, para fantasma desintegrar. Quanto mais você fica olhando as fotos, lembrando, o fulaninho gostava tanto dessa comida, fulaninho gostava tanto, sabe? E acende vela para o morto. Gente, o que tiver que fazer para o morto, você tem que fazer nos primeiros 3 dias e meio. Depois disso, a personalidade já está vagando e nós vamos ver o que continua, já ainda, tá? Então, depois disso, as lembranças, recordações para o morto, você está alimentando a personalidade, alimentando com energia mental, com energia emocional, do choro, das lágrimas, alimentando um fantasma. Eu sei que tem gente que é apegado a isso. Eu sei que tem gente que adora, tem com todo respeito, seu fantasma preferido, né? Às vezes da vozinha, do vozinho, dos pais, né? O meu pai é um fantasma querido meu. Quando ele aparece, eu falo, pai, não dá, pai, já foi, meu pai já até retornou, já até tem outro corpo físico já. Então, aquela pessoa que foi meu pai está desintegrando a personalidade. O corpo físico já foi, está só os ossos. Né? Mas quando ele aparece, eu falo, não, pai, já não dá, você até já voltou já. Entende? Eu amo meu pai, meu melhor amigo, meu guru, meu mestre, mas aquele que foi um dia meu pai já não existe mais. Né? Já tem um outro corpo físico. Então, vamos lá. E vocês podem perguntar o que quiser aqui dentro do tema, tá? Fica à vontade. Querem fazer alguma pergunta? Pode digitar ou pode falar aí à vontade. E quando o morto aparece depois de mais de um mês que ele morreu e conversa com a gente lá e pede para dar algum recado para um vivo aqui, é a personalidade dele que está pedindo? Muito boa, Rubi, muito boa a sua pergunta. Olha só, hein? Aí agora eu vou entrar num terreno perigoso. Vou entrar num terreno com muito cuidado aqui. A personalidade pode se unir a objetos. Vamos falar que é o contrário, tá? Os objetos que foram muito apreciados por essa pessoa em vida têm parte da energia dela ali. Por isso existe aí eu vou já responder, tá, Rubinho? Não estou fugindo da resposta, não. Só que a outra aqui é mais fácil. Depois eu vou para a sua, que é mais escabrosa a resposta. Então, existe até uma arte oriental, chama Feng Shui, ou Feng Shui, né? Que fala sobre a energia dos objetos. Né? Esses dias eu vi um meme muito legal, que diz assim, deixe de colocar a culpa nos demais, estude Feng Shui e coloque a culpa nos objetos. Então, é verdade, mas tem objetos, gente, que é muito carregado com a energia do morto. Então, o interessante é se desfazer, entende? O interessante é meter candela, tocar fogo em tudo, roupa do morto, objeto, para liberar energia, para dispersar essa energia logo e deixar de alimentar fantasma. Então, vamos lá. Judite, já passa a palavra para ti, só responder aqui a pergunta da Rubi. É o seguinte, gente, olha só. A personalidade do morto, ela naturalmente ela é apegada, ela está apegada aqui ao mundo dos vivos. Porque ela viveu aqui 50, 60, 70, 80, 100 anos ela viveu aqui. Então ela acha que ainda está viva. Quando o indivíduo morre, essa personalidade ela continua no meio. Olha só, a personalidade, quando morre, ela se encontra na 4ª dimensão. A 4ª dimensão é o tempo. Lembre-se disso. Por isso que a personalidade nasce com o tempo e morre com o tempo. No tempo. Então, é comum a personalidade querer interferir aqui no mundo físico, viu? É comum acontecer isso. Tem pessoas que são mais sensíveis e acabam percebendo isso. Então, olha só,
Quando uma personalidade, um fantasma, uma entidade da ultratumba quer se comunicar aqui com o mundo físico, normalmente ela utiliza indivíduos que cedem o seu corpo físico para essa entidade entrar no corpo dela, entra pela glândula pineal e incorpora no corpo desse indivíduo. E aí essa personalidade suga a energia desse personagem, dessa pessoa aí que, né, se você vê uma pessoa depois que incorporou, depois de um transe de incorporação, você vê como ela fica cansada, exausta. Quem já viu sabe disso, né? Por quê? Porque essa personalidade que entrou aí teve que se alimentar da energia vital, psíquica dessa pessoa para se manifestar. Por isso que na gnose nós somos totalmente, diametralmente contra todo e qualquer processo mediúnico, seja qual for. Para nós não tem diferença nenhuma quais são os fantasmas que vão entrar nesse corpo. Pode ser um fantasma de um médico, de um pintor famoso, um fantasma bonito da corte medieval, né? Um cavaleiro de prata, é um fantasma bonito. Ou pode ser um outro fantasma da esquina que bebia cachaça, que era malandro, ou que era prostituta, que era cigana. São personalidades que estão vagando, gente. Mas tem mensagens que são dadas no astral. Essas, o corpo astral, no caso. Tá, já é outra pergunta dentro da pergunta. Eu vou já responder. Então, o que incorpora em indivíduos que permitem, abrem a sua glândula pineal para ser incorporado, é a personalidade. Tá? Nós vamos já falar o que acontece quando é o corpo astral agora no próximo slide, tá, Rubinho? Vou já responder a tua segunda pergunta. Então, gente, eu sei que para alguns isso pode parecer duro, essa resposta. Mas nenhum espírito de luz incorpora no corpo de ninguém. Isso é uma transgressão à lei divina. O seu corpo é sagrado, o nosso corpo é o templo do Deus sagrado. Por isso nós vamos ver daqui a 2 semanas que o karma de quem cede o corpo físico para outras entidades é a epilepsia. A epilepsia, esotericamente falando, o que é que acontece? A pessoa, de tanto permitir que esses fantasmas, que essas entidades da ultratumba entrem no seu corpo pela glândula pineal, a glândula pineal vai se tornando maleável, frágil, deteriorada, de tanto entrar e sair a entidade do corpo da pessoa. Na outra existência, observem isso. Um epilético, ele se assemelha muito a uma pessoa que está num transe de corporação. Ele também se bate, ele tem convulsão. O que acontece com o epilético? Ele é tão sensível à glândula pineal dele, esotericamente falando. Aqui eu não vou me meter com a medicina, porque eu não sou neurologista, tá? Mas esotericamente o que nos é ensinado é que ficou tão sensível essa glândula pineal, ele veio com esse karma, com essa consequência, que qualquer coisa que passa no ambiente, qualquer energia, qualquer fantasma, qualquer personalidade que passa onde ele está, ele percebe isso e entra em transe. Por isso, as experiências que eu tive com o epilético, eu utilizei a mesma técnica que a gente utiliza para possessos, para pessoas que estão possessas com alguma entidade de ultratumba, para tirar essa entidade do corpo da pessoa. E ali, imediatamente, cessou-se a crise epilética. Porque a crise epilética ela tem a ver com algo metafísico, uma questão energética, uma questão kármica. Tá? Agora vamos responder a segunda pergunta, que é quando acontece no astral. O que continua? O que continua depois da morte? Nós vimos o que fica. E o que continua? Continua... Gente, a morte é uma subtração de valores. A morte fica os valores positivos e valores negativos.
Valores positivos. O que continua? A essência, que é a nossa centelha divina, a nossa chispa divina, que é a fração de alma que nós temos. E continuam o ego, ou os agregados, os erros psicológicos. Ou seja, com a morte, continuam valores positivos e valores negativos. Olha só, aí vocês vão perguntar aqui, vocês que estão acompanhando aqui já desde o início, falar, Alexandre, e cadê o corpo astral e o corpo mental? Corpo físico e vital ficaram. E o corpo astral e mental? Se esse indivíduo formou o legítimo corpo astral e o legítimo corpo mental através da alquimia, através da transmutação das energias, que nós vamos ver no tema 19, se ele formou os legítimos corpos existenciais do ser, essa essência, essa centelha, essa chispa divina segue se manifestando no mundo astral, no mundo mental, porque tem um corpo, tem um veículo para se manifestar. Agora, se esse indivíduo que morreu, ele só tinha o corpo astral lunar, ou seja, esse protótipo de corpo astral, o corpo de desejos, se ele só tinha o embrião do corpo mental, ou seja, nós recebemos por evolução da natureza, semana passada a gente viu isso, por evolução da natureza, nós recebemos um protótipo do corpo astral e um protótipo do corpo mental. Ou seja, para nós criarmos os legítimos corpos, é o que nós chamamos de o segundo fator da evolução da consciência, o nascer. Esse nascer é alquímico, é a transmutação das nossas energias vitais, das nossas energias sexuais. Mas voltando aqui ao tema. Então, o ego segue vagando no mundo astral. Olha só. O ego segue vagando no mundo astral. Então, o ego, ele segue vagando como? Com o corpo astral lunar, com o corpo mental lunar daquele que um dia existiu. Então, há que se diferenciar, o Bic fez a pergunta, há que se diferenciar se naquele momento quem está transmitindo a mensagem daquele que outrora esteve vivo, estando no corpo astral, há que se diferenciar se são egos desse morto, do falecido, ou se é a parte divina, a centelha divina, a essência do que outrora esteve vivo. Pode ser um ou outro. Ah, Alexandre, como é que eu vou saber? Olha só, a lógica aqui não se aplica no sentido de dizer, se ele trouxer uma mensagem boa, é a alma, se trouxer uma mensagem ruim, é o ego. Não, não se aplica, não. Por quê? Porque existem egos bonzinhos, existem egos bons. Por incrível que pareça, existem egos bons. Então, a forma que nós usamos para descobrir quem é que está trazendo a mensagem é conjurando esse ser ou essa entidade que se manifesta para você saber se ela é um ego ou se é a parte divina. O que é uma conjuração, Alexandre? É o que nós vamos ver aí no tema procedimento, defesa e influências psíquicas. Eu vou antecipar para vocês aqui como um bônus, os que estão ouvindo a conferência ao vivo e os que forem escutar a gravação, me peçam para enviar para vocês uma videoconferência sobre o pentagrama, sobre esse símbolo aqui, sobre o pentagrama esotérico, que é um dos maiores símbolos de proteção que existe, defesa. Quem tiver online, peça. Teve um dia desse, a pessoa falou, você nem me mandou o material. Aí eu fui olhar, a pessoa não tinha pedido. Aí eu falei, você não pediu? Ela disse, mas eu estava lá, ué. Pedi se vos dará, né? Batei se vos abrirá. Isso, Denise, esse aí é o pentagrama, esse mesmo. Então eu vou mandar para vocês essa conferência que nós demos. Eu dei essa conferência, acho que já tem uns 2 ou 3 anos,
Eu dei essa conferência do pentagrama a pedido de alguém aí que para o canal do YouTube. Ótimo, pentagrama de prata. Vamos ter uma conferência sobre pentagrama lá na frente. Mas eu vou antecipar com esse vídeo. Eu dei essa conferência acho que tem uns 2 anos. E para minha surpresa, esses dias alguém me mandou o link da conferência, que nem eu tinha mais. Quando eu fui olhar, tem quase 11 mil visualizações da conferência. Impressionante. Chegou a muita gente a mensagem. Eu vou mandar para vocês, tá? Então, a gente tem que aprender a diferenciar. Olha só, o Mestre Samael tem um relato numa obra dele, que ele estava no mundo astral, e ele chegou a um lugar, chegou a um salão onde estava todo mundo de branco. Diz que era muito bonito o salão. Lá na frente, tinha umas pessoas com barba venerável, de branco, falando do amor, da paz. Mas o Mestre Samael sentiu que tinha alguma coisa estranha ali. Que aquilo ali estava estranho. E aí o Mestre Samael diz que ele se levanta e começa a fazer uma conjuração. E quando ele começou a fazer a conjuração, o cenário todo se mudou. Aquelas pessoas que estavam vestidas de branco, com ar venerável, se mostraram como a sua verdadeira face, o rosto de demônios, né? Demônios do Averno. Então, atenção, não é porque veste túnica branca e tem barba comprida que é santo, não, viu? Então, a gente tem que aprender a intuir, a sentir a voz do coração, a voz do ser, e a usar as conjurações para aprendermos a nos defender. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? Eu vou no tema procedimento de defesa, eu divido em 2 até o tema, porque é bem extenso. Onde a gente vai falar sobre o pentagrama e outros vamos falar sobre as conjurações, banho de plantas, defumações, etc, etc, etc. Aguardem que o melhor está por vir. Então, o que continua depois da morte? A essência e a chispa divina. A chispa divina e o ego, né? Então, olha só, o que pode acontecer aqui? Quais são os destinos dos desencarnados? Muita atenção aqui nesse momento. Esse cartaz aqui, essa lâmina que vocês estão vendo aí no vídeo, é o cartaz do signo de Libra. Temos alguma libriana aqui? Algum libriano, não? Ah, na Bela... Só a minha posição em do Mercúrio, porque de resto... Signo solar, não, né? Signo solar, não. Ana, antes de eu continuar aqui, deixa eu passar a palavra para você. A Anabela levantou a mão e eu não vi, me desculpe. Aliás, eu vi, mas não passei a palavra. Fica à vontade, Ana. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. A minha mãe faleceu há bem pouco tempo, faz 6 meses. Pronto, eu estou assim um bocado a processar o assunto de ela ter falecido, não é? E raramente vou ao cemitério porque eu não me sinto bem lá. Tanto que no dia do funeral nem fui lá embaixo dela enterrá-la porque eu não me senti bem. Só que este dia andava aqui em casa e senti o cheiro da minha mãe. Comecei a chamar-se de mim, então aí assim, por minha vontade própria, fui ao cemitério, levar flores e pôr uma velinha. Porque senti o cheiro da minha mãe, que foi ela que chamou por mim, e não me senti mal nesse dia. Era só isso que eu queria dizer. Tá, primeiramente, meus sentimentos aí pelo falecimento de sua mãe, né, recente, meus pêsames. Falecimento de um pai, de uma mãe, é uma situação assim, muito dolorosa, né? Graças a Deus eu ainda tenho minha mãezinha comigo. Hoje falei com ela, falo quase todos os dias. Mas meu pai já faleceu. Meu pai faleceu há 6 anos. 6 anos não, vai fazer 8 anos já. 2016. Isso. E, para vocês terem uma ideia, eu dirigi o funeral do meu pai. Meu pai era maçom, grau 33, e o corpo dele foi velado dentro de um templo da maçonaria e fui eu que presidi a sessão, porque o grão-mestre que ia presidir a sessão era muito amigo do meu pai e estava chorando muito, estava muito abalado, não conseguiu presidir a sessão e tocou a mim presidir a sessão fúnebre do meu próprio pai. E para mim isso não foi de nenhuma maneira difícil, porque a gente já vinha trabalhando isso juntos há décadas já, eu e ele. Então, aquilo para mim era natural. Você sente a dor, porque é filho, né?
Mas quando você entende que isso aí não é o final, que não acabou, né? Você fica mais aliviado. Então, por que você sente o cheiro? Até hoje eu tenho isso. Quando eu brinquei agora, eu falei assim, quando o fantasma do meu pai aparece, eu digo, ô pai, né, caminha aí, segue que já foi, esse aí já foi já. Porque eu também sinto, às vezes, o cheiro do meu pai, né? Às vezes, alguma coisa desse tipo. Mas é porque existem esses laços aí de família que são muito fortes. Então, você pode perguntar, Alexandre, mas poxa, eu não posso, não é possível a gente ter acesso à alma do nosso parente, ver do fantasma? Sim, é possível. É possível ter acesso ao ser daquele que faleceu, né? Mas na grande maioria das vezes é a personalidade, porque o ser ele não é apegado, entende? Para o ser, para o nosso ser, nosso íntimo, esse corpo físico é como uma roupa. Que chega ao final, ele troca essa roupa não serve mais, ele deixa de um lado e vai usar outra roupa. Entende? O ocidental que o ser humano ocidental que é muito apegado. Né? Você vê, o ocidental, quando uma pessoa morre, a gente se veste de preto, normalmente, de luto, né? Se você vê o oriental, o budista, eles se vestem de branco, parecem comemorações quando morre, porque para eles a essência liberou, saiu da roda do samsara, né? Então é um motivo de festa. Então você vê que é uma questão de dogma, né? Eu estive no México no ano 2000, fui participar de um congresso no México, eu estava lá exatamente no Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. E no México, o Dia dos Mortos é uma festa, parece um carnaval aquilo. É impressionante. Como a cultura azteca, para eles, o Dia dos Mortos é um dia de festa. Tem até uma animação aí, né? Um desenho, um filmezinho animado. Eu não me lembro o nome do filme, é muito legal, que mostra aí os mortos no México, né? O mundo dos mortos. É bem legal essa animação. Então é possível sim isso acontecer, tá? Então voltando para cá, o destino do desencarnado. Então vamos lá. Nós falamos semana passada e falamos hoje na introdução que quando a alma chega aqui no mundo, no reino humano, são assignados 108 existências. Então vamos lá. Se o indivíduo morreu, desencarnou, mas se não completou ainda as 108 existências, e lá no julgamento que nós vimos, a alma tiver mais dharma do que karma, ou seja, se a alma tiver mais méritos do que deméritos, a essência gozará de férias nos mundos superiores. Então essa essência vai passar umas férias nos mundos superiores. Continuando, se não completou as 108 existências, mas no julgamento essa alma tiver mais karma do que dharma, ou seja, tiver mais peso, mais demérito, né, do que mérito, o ego passará um período nos mundos inferiores. Não é ainda na evolução, mas é no limbo, no purgatório. Os cristãos chamam de purgatório, Blavatsky chamou isso de limbo, ali como se fosse o primeiro círculo dantesco. Tá? Eu vou já explicar cada uma. Se não completou as 108 existências e no julgamento houver equilíbrio na balança, se a balança estiver equilibrado, karma e dharma, pode ocorrer um retorno imediato, ou seja, a curto prazo, ou imediato a uma nova matriz. Ou seja, o indivíduo morre e aí logo nos meses seguintes ele já volta a nascer. Agora, por último, se ele concluiu, se essa alma concluiu as 108 existências e não houve liberação da roda do samsara, aí vem a involução que nós falávamos semana passada. Tá? Entenderam? Então, primeiro caso, se o prato da balança, se o prato do dharma pesa mais que o karma, essa essência vai gozar de umas férias no mundo superiores. E aí ela volta depois para o mundo físico, vai ter outra existência. Não terminou em 108, entende? Ela volta para o corpo físico. E ela volta regozijada.
volta contente, volta feliz, porque passou umas férias no mundo superiores. Se não completou 108, mas essa alma tiver mais karma do que dharma, aí essa alma que está envolvida pelo ego, lembre-se que o ego envolve a consciência, envolve a essência, se não completou, e aí esse ego passará umas férias no purgatório, no limbo. Ou seja, vai sentir o cheiro do enxofre, vai sentir o calorzinho do inferno, para ver se acorda, para ver se dá conta de que quando voltar, não perca mais tempo, né? Não perca mais tempo. E aí, como diz o terceiro caso, ela pode voltar quase imediatamente, se tiver equilíbrio, né? Então, tudo isso é determinado pela lei divina, que nós vamos ver daqui a 2 semanas a palestra Balanço da Justiça. E como nós dissemos, se concluiu as 108 existências, não houve liberação, vem a involução. Tá? Que a gente falou semana passada. Alexandre, como eu faço para saber em que vida eu estou? A maioria pergunta isso, né? Olha, é possível você saber, com certeza. É possível nós sabermos em qual existência nós estamos. E isso normalmente se consegue através de um desdobramento astral consciente ou de um êxtase na meditação, onde nós somos informados sobre isso, né? Mas, em via de regra, nos dizem os instrutores da humanidade, os mestres da Loja Branca, nos ensinam que, em via de regra, a grande maioria já estamos na 107ª ou na 108ª existência, em via de regra, né? Exceções sempre vão existir. E vocês vão perguntar, Alexandre, sempre vai cumprir as 108 existências? Quase sempre cumpre. Só casos muito excepcionais é que não cumprem as 108 existências e desencarnam e são subtraídas. Por exemplo, você está aqui o caso de Adolf Hitler. Hitler estava na vida 78, quando ele foi Hitler. E pelos crimes ali, pelo Holocausto, ele não teve direito às outras 30 existências que ele teria ainda. Isso aí foi colocado na balança e na vida 78 ele já entrou no processo de involução, já entrou nos círculos dantescos. Mas é um caso muito extremo. É um caso de um Hitler, aí, de um Calígula, sabe Deus de que outros perversos, né? Mas a grande maioria, a lei se cumpre com 108 existências. Tá? Pergunta, só levantar a mão ou abrir o microfone. O retorno. Gente, retorno é como nós chamamos na Gnosis a reencarnação, tá? Na Gnosis você não fala reencarnação? Falamos. Só que semana que vem a gente vai entender melhor. Mas vou dar um spoiler aqui. Vou colocar aqui teoria, né? A teoria da reencarnação que foi promulgada, escrita pela primeira vez que se tem ideia, pelo menos por Krishna, o Senhor Krishna, lá na Índia. Reencarnação, Krishna diz que reencarnam gurus, mahatmas, anjos, arcanjos, profetas, seres de consciência desperta. Esses reencarnam, porque a reencarnação é escolher. Quem encarna a consciência, o ser, a alma escolhe a matriz, a família, o país, aonde vai nascer para cumprir uma missão específica. Entende? Aqueles que temos ainda o eu psicológico, o ego, retornamos. O retorno é uma lei mecânica. A reencarnação, nós vamos ver semana que vem que não. A reencarnação ela é consciente, é voluntária. O retorno, nós somos enviados de novo, porque temos 108 existências para cumprir, que é uma lei, e o retorno é determinado pela lei, pelo karma, né? Ou seja, quando nós morremos, quando passamos pelo processo do juízo, sobra aí um desenho eletropsíquico
que são os valores positivos e valores negativos, que vão dar origem a uma nova vida. Então, o tribunal da lei, o karma, vai determinar onde essa pessoa vai nascer, a família que ela vai, os pais que ela vai ter, a família que ela vai ter, a cidade que ela vai nascer, o país que ela vai nascer, o continente que ela vai nascer. Isso é determinado pelos senhores da lei, da justiça, da balança da justiça, de acordo ao dharma que ela tem para receber ou ao karma que ela tem para pagar. Entende? Então, esses valores positivos e negativos formam um desenho eletropsíquico, que é o que vai ligar o zoosperma ao óvulo. E aí vem os anjos da vida que fazem esse processo da ligação. Tá? Olha só, aqui eu vou fazer um parênteses aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Vou fazer um parêntese aqui. Na gnoses, ou nas escolas iniciáticas, nas religiões que mantêm os valores divinos, sabemos que já existe vida quando há ligação do espermatozoide com o óvulo. Quando o espermatozoide entra no óvulo e ocorre aquele facho de luz, aquela explosão, que hoje a ciência já mostra que ocorre como se fosse uma explosão, né? Quando o espermatozoide entra no óvulo, e o óvulo corta a cauda, deixa a cauda de fora, e entra só a parte, seria a parte, como se fosse a cabeça ali do espermatozoide, né? É o que entra para fecundar o óvulo. Nesse momento, os anjos da vida ligaram esse ser a essa matriz. Então, para o bom entendedor, meia palavra basta. Para nós, a vida existe desde o momento da fecundação aí do óvulo. E isso é tão óbvio, eu não sei como é que a ciência tenta refutar isso, porque você vê quando o espermatozoide entra no óvulo, já começa já imediatamente começa o processo de divisão celular, começa a formação do nosso DNA, das moléculas DNA, né? Lembrando que primeiro são os átomos, depois são formadas moléculas, depois das moléculas são formadas células, depois das células são formados os tecidos, depois são formados os órgãos e depois são formados os sistemas. Isso é uma maravilha. O microcosmos homem é uma criação divina. Então, para nós, a vida já existe desde o momento da fecundação. Tá? Então, isso aí é o retorno. O retorno está determinado pelos senhores da lei. O próximo slide já vai ser ensinar a prática de hoje. Portanto, o tema está oficialmente encerrado. Lembrando que o tema de hoje foi um complemento do tema da semana passada, e o tema de hoje será complementado nas próximas 2 palestras. Eles vão se fechando como um quebra-cabeça, tá bom? Onde a gente vai entender melhor os mistérios da vida e da morte e o porquê de que uns nascem assim, outros nascem assado, o porquê que alguns são concebidos com amor, outros são concebidos de outra forma. Então, nada é por acaso. Nada se move na terra, nem mesmo a folha seca da árvore, sem a vontade do eterno ônibus misericordioso. E na gnoses, nós vamos aprender que o conceito bem e mal é muito frágil. Quando nós falamos da divindade, nós falamos de justiça. Eu que agradeço imensamente, privilegiado por tê-los aqui. Imagine se você não estivesse aqui, eu estaria falando sozinho para esse espelho que está aqui na minha frente. Então, para mim é um privilégio imenso ter um auditório assim tão... Não consigo ouvir. Opa! Vocês estão a ouvir? Mas eu não consigo ouvir. Vocês estão me ouvindo? Oi, som. Voltou, Sim, Catarina? eu consigo, sim.
Acho que a Catarina caiu. Ah, ela caiu, o pessoal não estava ouvindo. Muito obrigado, viu? Então, gente, acalmem vossos corações, que virão mais 2 temas para a gente complementar. Voltou a Catarina. Está ouvindo agora, Catarina? Está me ouvindo? Câmbio, Catarina. Oi, som. Catarina, está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo ainda. Bem, vamos lá. Então, virão mais 2 temas para nós complementarmos esse estudo, tá? Gente, tem mais alguém que não está ouvindo? É lógico, se não estiver ouvindo, não vai ouvir a pergunta, né? Mais alguém não Eu estou a ouvir, estou com erro, a dar-me erro na sessão da câmara só, mas de resto o som está bom. Tá, vamos ver se tem mais alguém que não está escutando. Já está. Deve ser algum problema aqui. Ah, ok, tá ótimo. Tá ótimo. Já entrei. Obrigada. Maravilha, tudo bem. Então, como nós vimos falando, busquem trabalhar dentro de vocês o conceito bem e mal, o conceito certo e errado, porque o Criador, o grande arquiteto do universo, ele está além dos conceitos de bem e mal. Se aproxima mais do conceito de justiça. Então tem pessoas que falam assim, mas então esse Deus de vocês é um Deus mau, porque umas pessoas vêm em famílias excelentes, em lares abençoados, em situações de outros vêm em lares descompostos, são frutos muitas vezes de abusos. Eu vou finalizar relatando uma experiência que eu tive com um monge tibetano chamado Rinpoche. Talvez aqui alguns já tenham ouvido falar, Rinpoche é um monge budista. E eu tive numa palestra desse monge em Brasília, em 1995. E nessa época tinha acabado de acontecer uma catástrofe na África, onde tinham morrido centenas de crianças. Centenas de crianças. E eu perguntei do monge. Perguntei, monge, mas por que isso aconteceu se essas crianças eram inocentes? Por que aconteceu isso com elas? Eu já era agnóstico, hein? E a pessoa traduziu para o inglês, e do inglês traduziu para o idioma, para o sânscrito, para o idioma tibetano. E aí, como todo chinês, como todo mestre chinês, é estrito, sintético, objetivo. Ele respondeu assim: o corpo era inocente, mas a alma não. Entende? Então, muitas vezes, a nossa visão limitada nos faz cair, às vezes, em sentimentalismos e, às vezes, até praguejando contra a divindade, né? Tem pessoas até que perdem a fé, que questionam a divindade porque não se enquadra no seu conceito de bem e mal. O universo está muito além da dualidade bem e mal. Muito além dessa dualidade. Tá? Então, é isso. Quem tiver perguntas sobre o que foi falado hoje, sobre o raio da morte, fique à vontade. Do contrário, eu vou passar aqui para a prática. Pode ficar à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta. O principal dessa conferência é o despertar, o trabalho de despertar a consciência deve ser feito em vida. Tá? Aquela narrativa de que quando nós morremos, nós vamos nos mundos superiores, para cidades onde tem universidades, que nós vamos aprender, aquilo ali só acontece naquele caso
que eu relatei agora há pouco, de quando a alma tem mais dharma do que karma. Lembram que ela vai passar as férias nos mundos superiores? Então não é que ela fica de férias ali sentada embaixo num pé de manga ou de uva, né, comendo, olhando o rio. Não. Nos mundos superiores ela vai aprender, ela vai receber instruções, ela vai principalmente receber um impulso para que quando ela volte, ela busque o despertar da consciência, ela busque a revolução da consciência, entende? Então, essa narrativa acontece dessa forma, tá? Quando o indivíduo tem valores para que seja instruído nos mundos superiores no processo pós-morte. Então, o principal, gente, existem hoje uma quantidade imensa de almas querendo tomar corpo físico nesses tempos chamados tempos de fim de raça, para vivenciar, para experimentar tudo isso que a gente está experimentando aqui, que não é fácil. E o que vem daqui para frente não é fácil. Então, vale a pena muito aproveitar essa chance que nós temos, esse corpo físico que você tem, que eu tenho, que nós temos. Aproveitemos essa oportunidade, não deixemos para depois, para realizar o trabalho do despertar da consciência, que está sintetizado na gnose. A gente sintetiza como os 3 fatores da evolução da consciência, né? O morrer, que é a eliminação dos defeitos, o nascer, que é a transmutação das nossas energias, e o serviço à humanidade. Ajudar o próximo, seja através da caridade, seja através do sacrifício, seja levando esse conhecimento adiante para que as pessoas possam receber a luz do conhecimento, né? Mas o tempo é valioso, não percamos nosso tempo. Tempo é valioso, o que nós temos de mais valioso hoje em nossas mãos é o tempo. Alguma pergunta? Vou passar para a prática aqui, mas quem quiser levantar a mão, fica à vontade, tá? Então, a prática de hoje é fazermos uma retrospecção da nossa existência. Então, antes de dormir, procurem fazer durante toda a semana, se possível, 1, 2, 3 vezes, ou todos os dias, quem puder, para que semana que vem possam dar um feedback para a gente, quem quiser, claro. Então, procure lembrando da sua vida. Quando você deitar, vá lembrando, ano após ano, os fatos que marcaram a sua existência. Vá fazendo esse balanço que nós vamos ter quando vier o raio da morte. Vamos antecipar nós e vamos fazer conscientemente, vamos colocar na nossa balança da consciência. Será que nós temos adquirido Dharma? Será que nós temos feito mais coisas boas, assertivas? Semana que vem nós vamos ver que não se adquire karma somente pelo mal que se faz, senão pelo bem que se deixa de fazer, podendo ter feito, ou seja, pela omissão. Então vamos analisando se nós temos manifestado através do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, se nós temos manifestado mais os valores da essência, da consciência, do ser, ou se nós temos manifestado mais as expressões do ego, do eu psicológico. Qual é o objetivo dessa prática? Que nós possamos fazer um balanço de consciência e vermos realmente, nos vermos, olharmos frente a um espelho, porque vai chegar um momento aonde vocês vão estar frente a um espelho e vai ser dito assim para você: olha-te fixamente sem pestanejar. Olha a ti mesmo. Seja teu próprio juiz. Faz exame de consciência. Observa teus defeitos e corrija-te, já que está próximo o momento em que receberás a luz. Essa luz é o verdadeiro dia. Seja pura ou puro para saudá-la. Então, façamos essa retrospecção para nos darmos conta do que
nos sobra e do que nos falta nessa existência. E principalmente para nós podermos administrar melhor o nosso tempo. Como dizem os mestres, há tempo, só não há tempo para perder tempo. Tá? Para que a morte não chegue e nos pegue desprevenidos. Os estudantes gnósticos, nós não tememos a morte. Nós estamos nos preparando para morrer diariamente. Que a morte não nos pegue desprevenidos. Que a morte não nos pegue a gente estando brigado, sem falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa irmã, sem que a morte chegue e nos encontre com ódio, com raiva, com sentimento ruim pelo nosso filho, por um parente, por um colega. E a morte, quando chega, ela não vai esperar você dizer, espera aí um momentinho que eu tenho que ir ali fazer as pazes com meu pai. Me dá só um dia que eu tenho que ir ali abraçar meu irmão, minha irmã, meu filho. A morte não espera. E esse é um dos piores sentimentos para o morto. É ele ver que tudo aquilo que ele brigou, defendeu, acusou, depois da morte não tem mais razão nenhuma de existir. Então, o que nós temos que fazer, façamos hoje. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Toda noite que nós dormimos é uma pequena morte. Quando acordamos de manhã, demos graças, agradeçamos a Deus por estarmos vivos, agradeçamos ao nosso ser por estarmos vivos. Saudemos o sol, agradeçamos o sol pela vida que palpita em nosso coração. Como diz Sócrates, quando o sol nasce, os pássaros cantam de felicidade e o homem chora de preocupação. Então, é isso. Que o tema de hoje seja uma reflexão sobre a morte, mas principalmente uma reflexão sobre a vida que nós temos hoje. Tá? E semana que vem veremos mais um tema muito interessante, que é o tema reencarnação, retorno e recorrência. Então, quem estiver aqui assistindo e quem eu for ouvir a gravação, me peça a conferência, caso queira, né, lógico, me peça a conferência sobre o pentagrama, que é para vocês escutarem, assistirem, e daqui a algumas semanas, que não vai demorar muito, quando nós formos ter esse tema, vocês já possam estar com as perguntas, com tudo afiado, já possam ter um entendimento maior sobre o tema, tá bom? E aqueles que estejam lendo os livros da gnose podem me trazer as dúvidas que tiverem. Não tenham vergonha, tá? Podem me chamar no WhatsApp. Se eu demorar para responder, ou eu estou no trabalho, se for à noite, ou se for de manhã, eu estiver vindo do trabalho, eu vou estar descansando, mas em algum momento eu vou responder. Não fiquem constrangidos, não é incômodo algum. Quem ainda não estiver lendo os livros do Mestre Samael, leia. Recomendo muitíssimo o Matrimônio Perfeito. Esses dias eu passei o Matrimônio Perfeito a uma pessoa, ela falou assim, mas eu não sou casada ainda, o que eu vou ler Matrimônio Perfeito? O Matrimônio Perfeito, ele é a síntese da sabedoria gnóstica, está nesse livro. Não é só para casados, não. É para solteiros, solteiras. Principalmente, né? Que é para casar certo, né? Então, principalmente... Meu áudio está ruim. Tá ok, Águida. Tranquilo. Será que é porque hoje eu não estou usando o microfone, hein? Hoje eu não coloquei aquele fone. Porque esses dias eu estava dando palestra e a pessoa disse para mim que eu ouvia normal, assim, com o microfone do notebook, aí eu acabei não colocando o headphone, né? Então é isso, gente. Tirem um tempinho para ler os livros do Mestre Samael, O Matrimônio Perfeito, Psicologia Revolucionária, os livros que a gente já compartilhou com vocês, o livro do Mestre Michael, Despertar a Consciência, que é uma pérola, uma joia da sabedoria, os livros do Mestre Laxmi, e organize a agenda de vocês
para estudar os livros gnósticos, para fazer as práticas, vocalização de mantras, meditação, observador e observado, autoobservação, chave-sol. Façam uma agenda, vejam como é que vocês estão desde o início do curso, o que é que vocês já fizeram, o que é que vocês incorporaram na prática diária como disciplina de prática, o que é que falta, o que é que sobra, entende? Façam esse exercício, esse retrospectivo, né? Desses meses que a gente está junto. E quando esse dia me perguntaram, alguém perguntou assim, Alexandre, você recomenda o autor tal, o autor tal? Eu falei, gente, eu já li muito. Eu fui um assíduo leitor de tudo. Como eu disse, eu já li todas as obras do Mestre Samael, mais de 80 obras eu já li, no mínimo 2 vezes cada, mas tem livro que eu já li 10, 15 vezes, como o livro Sim a Inferno de Abhikarma, que é um livro formidável, Matrimônio Perfeito. O Mestre Lactus, eu li todos os livros do Mestre Lactus, desde que ele editou o primeiro até o último, eu li todos. Então eu digo a vocês, não tenham medo nem desconfiança de que vocês vão encontrar tudo que vocês procuram nesses livros. Às vezes a gente lê, eu li Blavatsky, eu li 4 volumes de Doutrina Secreta, e eu digo para vocês, o tempo que eu levei lendo aquele livro, o Mestre Samael sintetiza tudo no livro Sim a Inferno de Abhikarma. O que precisa saber está ali. O resto é novela, é conto. Com todo o respeito a Madame Blavatsky, que é maravilhosa, e ao Mestre Mori, ao Mestre Kuthumi. Mas nós estamos na época que não tem mais tempo para perder tempo. Então vamos à síntese, ao grão. Gente, muito obrigado a todos. Um feliz São João, aqueles que forem comemorar. Os que não forem comemorar, tenham o entendimento de que existe um mistério esotérico aí na pessoa de João Batista. Existe um culto ao fogo. O fato de ter as fogueiras aí não é à toa. Né? Nós gnósticos sempre fomos adoradores do fogo. E algumas vezes fomos queimados no fogo. Mas esse é outro capítulo para adiante. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Vou descansar um pouquinho a garganta, que mais tarde... parece que não vou ser eu, não sei. Teve um missionário que pediu para dar palestra hoje. E eu fico muito feliz quando os missionários chegam até mim e pedem para dar uma conferência. Então, talvez é possível que eu vá fazer só a introdução do tema e passe para esse missionário seguir com ele. Cara muito bom. Quem puder conectar mais tarde, ótimo. Gente, fiquem com Deus, todos uma excelente semana. E a todos a saudação gnóstica, paz inverencial. Gratidão. Até a próxima semana. Ou até mais logo. Tchau, boa semana a todos. Obrigada. Agradeço, muito obrigado a todos. Agradeço por estarem perseverantes. Vou só parar aqui a gravação. Agradeço pela perseverança de vocês continuarem conosco. E quando quiserem, é só mandar mensagem, tá? Mandem mensagem que a gente responde. Fique à vontade. Tá bom? Hoje a Catarina está anotando tudo ali, né, Catarina? Maravilha, é isso aí. É importante fazer as anotações. Gente, vou indo. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até a próxima.